Através do Facebook, tivemos um pequeno detalhe técnico, mas estamos retomando a palestra na íntegra. E aqui, antecipadamente agradecendo aos amigos que sempre têm nos acompanhado e pedindo a Deus que, no mais breve possível, faça com que todo esse período que nós estamos vivendo termine e que possamos voltar às nossas atividades que tem nos feito tanta falta, que com certeza é de suma importância para todos nós. Então, a palestra de hoje tem como tema o poder do pensamento. Exatamente nesse período que nós estamos atravessando, não existe outro fator mais importante para a gente com ele lidar, se preocupar, que é o pensamento. E isso vai servir para que nós possamos ajustar algumas coisas em nossas vidas e que, consequentemente, possamos superar toda essa travessia que não tem sido fácil para nenhum de nós, mas que tem um propósito, um objetivo que, com certeza, ele vai nos fortalecer e nos transformar em pessoas muito mais seguras, mais humanas e com certeza mais evoluídas. Não para início de palestra, quero dizer que você está errado se acha que todas as coisas ao seu redor estão paradas nesse momento, pois tudo se move a uma velocidade de 108.000 km por hora ao redor do Sol e mais de 1.220 km por hora em torno do seu eixo central, que é exatamente o movimento que a Terra realiza num total de aproximadamente 109.000 km por hora. A gente tem uma ideia completamente diferente do que seja a nossa estadia e a nossa permanência aqui na Terra. E o que é mais interessante, que tudo isso acontece enquanto que 2 bilhões de neutrinos por segundo atravessa o seu corpo. Então perceba que coisa diferente é a realidade comparada com aquilo que você percebe e entende acerca dela. E tem mais. Atualmente sabe-se que o universo físico ele é constituído por 75% de uma energia invisível que é chamada de energia escura. Sabe-se também que o universo é constituído por 20% de uma matéria também invisível que é chamada de matéria escura. Dos 5% restantes, 4% é constituído por plasma, uma matéria não atômica, restando apenas 1% da matéria que nós conhecemos. Ou seja, em relação à nossa realidade, mesmo dentro do aspecto científico, nossa ignorância é da ordem de 99%. Ou seja, nós não conhecemos praticamente nada do que seja esse mundo, esse universo, essa realidade. Por isso que nós somos vítimas e surpreendidos por fenômenos e fatores que para nós são totalmente surpresas e fatores desconhecidos. Em relação ao próprio átomo, como sendo a estrutura basilar da matéria, como nós aprendemos lá na escola, caso fosse possível ampliar o seu núcleo, atingindo o tamanho de uma pequena moeda, nessa proporção, a primeira órbita ficaria à distância de 400 metros do núcleo. Isso mesmo, o espaço vazio do átomo, os físicos deram o nome de espaço de Hilbert, é uma região fantasma, onde as leis da física também não funcionam. E por que eu estou falando tudo isso para início dessa nossa palestra, que se refere ao poder da mente? É que nós somos, sobretudo, uma mente que pouco sabe acerca da vida. Somos aprendizes numa escola que nos convida todos os dias a fazermos uma coisa que tem sido tão difícil para o ser humano, que é mergulhar dentro da sua própria essência, da sua própria natureza. Porque se esse universo fosse de uma importância bem maior do que é essa
na nossa própria interiorização, do nosso próprio conhecimento, nós teríamos um vasto conhecimento dele. Mas é preciso a gente entender que existe todo um processo de evolução, de crescimento, e tudo se dá pelas transformações, que são difíceis para a compreensão do homem que ainda mergulha na ignorância do conhecimento de si mesmo. E é sobre isso que nós precisamos nos prender um pouco para sairmos desses processos que têm sido tão difíceis em nossas vidas. Então, para nós começarmos propriamente o nosso questionamento, eu vou falar de uma coisa chamada de princípio inteligente. E o que é um princípio inteligente? O princípio inteligente é aquilo que Deus criou e tem o poder de evoluir interagindo com a matéria. O que a gente pode entender? Deus, a matéria e o Espírito, formando uma trindade de interação. Então, Deus é a essência, é o comando, é tudo. O Espírito é o ser inteligente da criação, ou seja, criado por Deus. E a matéria é o instrumento que o Espírito utiliza para o seu processo evolutivo. Consequentemente, essas três realidades, elas são intrínsecas e estão totalmente correlacionadas. Mas o maior de todos os fatores aí existentes é que o homem ainda não entendeu que a matéria, ela é apenas para uso do processo de crescimento do ser espiritual. Ela não foi criada para ser possuída, ela foi criada para ser utilizada. Esse corpo que nós temos, ele é um corpo perecível, é um corpo que tem um tempo de validade. E esse tempo de validade é o suficiente para essa experiência transitória que nós estamos vivendo aqui. E, consequentemente, isso precisa ser visto por todos nós. Então, nós temos esse princípio que desperta numa consciência seus primeiros momentos de razão. A partir desse instante, ele adquire o maior de todos os atributos que Deus talvez nos tenha dado, que é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o direito de você escolher, com o exercício da razão, aquilo que você quer para você. Mas há um fator muito interessante ligado ao livre-arbítrio, que é a responsabilidade que você tem que ter por aquilo que você escolhe, pelas decisões que você toma, de forma consciente ou inconsciente. É lógico que à medida que você adquire conhecimento, à medida que você evolui no processo, essas responsabilidades, essas decisões, elas vão assumindo uma proporção maior. Daí Jesus ter dito: a quem muito for dado, muito será cobrado. Não é Deus, não são os Espíritos, nem Jesus, que vai nos cobrar comportamentos. Não. Esse comportamento, ele está sendo entendido e orientado na consciência de cada um de nós. Nós somos os próprios juízes das nossas ações, e por isso é que devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Então, a matéria, como um instrumento de utensílio para o processo evolutivo, a matéria ela não aprende, né? Ela acumula informações, o que a torna cada vez mais complexa. Então, o homem utiliza a matéria, mas a matéria ela cumpre apenas o seu papel de auxílio para o processo do crescimento e evolução do homem, como nós vimos. Então vamos ver agora o que é, no caso aqui, o corpo mental. Então, o corpo mental é uma região energética do perispírito, onde estão concentradas as atividades do pensamento. Olha que coisa interessante. Então, o corpo mental, ele não é de natureza propriamente física, ele se localiza na área do perispírito. O que é o perispírito? É o nosso corpo energético, é o nosso corpo biofórmico, é o nosso modelo organizador biológico. Então, nele se encontra e estão concentradas todas as nossas atividades do pensamento. Esses pensamentos,
eles vão se acumulando, formando os nossos arquivos mentais. Ele provavelmente não possui órgãos visíveis, mas nós devemos entender que o nosso corpo físico é uma reprodução grosseira desse nosso corpo espiritual. Por isso que todas as vezes que nós somos acometidos de qualquer doença, de qualquer mal, quem primeiro sofre é o corpo perispiritual. Por isso que existem aquelas doenças que não são identificadas pelos exames da medicina cotidiana, da medicina natural. Por quê? Porque eles muitas vezes se propagam apenas no corpo espiritual. São aquelas doenças que nós chamamos de doenças oportunistas. São aqueles casos em que não há nenhuma manifestação propriamente no corpo físico, mas você está sentindo. Por quê? Porque você sente primeiro nesse corpo para depois sentir no outro. E é aí nesse corpo onde se concentra toda a nossa realidade mental. Permanece ligado ao perispírito, arquivando as memórias de vidas anteriores. É outro fator interessante. Nós espíritas sabemos e não podemos jamais deixar de entender que somos reencarnacionistas. O que é ser reencarnacionista? É viver as experiências continuadas do processo de crescimento. Então, nascer, viver, morrer, renascer ainda e evoluir sempre, como nos disse o próprio Allan Kardec. Então, jamais poderemos entender a história de uma vida, como nós muitas vezes vemos, se não buscarmos os meios que podem e que devem nos provar determinadas experiências. Por exemplo, pessoas que nascem com deformidades mentais limitadas, em determinados transtornos, porque essas pessoas, elas já nascem como se fossem pessoas condenadas ao sofrimento. Essas pessoas são espíritos que reencarnam, dando continuidade ao seu processo evolutivo, que não significa um pecado, uma penalidade, mas uma necessidade. Porque muitas vezes a gente não entende que esses, como eu conversei, como eu falei antes, esses nossos propósitos, o nosso próprio livre-arbítrio nos compromete com as nossas escolhas e, consequentemente, esses espíritos, eles estão de alguma maneira comprometidos. Então, através das suas lembranças e seguindo as propostas para novos renascimentos, ele vai modelando o perispírito, que por sua vez irá modelar o corpo físico. Como é que a gente pode entender isso? Veja que nós vamos, a partir desse instante, compreendermos que tudo que nós somos é registrado pelo nosso pensamento. Nós somos propriamente um pensamento. Por isso que antes eu mostrei a vocês que não conhecemos nada desse universo físico propriamente dito. Por quê? Porque para nós o importante primeiro é nos conhecermos. Consequentemente, abriremos toda uma realidade de conhecimento posterior. Então, você percebe exatamente que tudo isso para nesse corpo mental. Para se ter uma ideia, mais de 70% de toda a energia que o corpo consome é utilizada no pensamento. Esse corpo mental, ele praticamente consome toda a energia do nosso corpo. Veja como isso é de fundamental importância. Então, a energia mental, ela se processa através do pensamento. O pensamento que gera um sentimento. Então, todas as vezes que você pensa, você formula uma ideia. Essa ideia se transforma num sentimento. O sentimento é tudo que nós guardamos como verdade dentro de nós. E do sentimento nós mergulhamos para a vontade. Então, pensamento, sentimento, vontade. E tudo se conclui com a ação. Tudo isso consome praticamente toda a nossa energia. Por isso que as pessoas que vivem uma vida estressada, que vivem de um projeto de vida de muitas atividades mentais, são pessoas que têm uma grande baixa no seu nível energético.
e são pessoas extremamente suscetíveis a doenças, porque o sistema imunológico, ele é um sistema totalmente vinculado ao emocional. Quando as nossas emoções, elas sofrem um declínio, o nosso sistema imunológico acompanha da mesma forma. E se as pessoas muitas vezes se entregam a pensamentos negativos, pensamentos muitas vezes conflituosos, não sabe ele que está no seu próprio sistema perispiritual e também orgânico uma queda e uma possibilidade muito grande para que esses processos doentios, seja eles de qualquer natureza, eles tomem exatamente o espaço que você deixou ou permitiu que eles tomassem. Então, para que a gente possa fazer uma avaliação mais segura do que seja tudo isso, não podemos esquecer que a nossa mente e o nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios. Nós temos o hemisfério esquerdo e temos o hemisfério direito. E o que quer dizer o hemisfério direito e o que quer dizer o hemisfério esquerdo e vice-versa? É que nós vivemos duas realidades concomitantes, ou seja, no hemisfério esquerdo nós somos ou temos o fator objetivo, no hemisfério direito tudo é mais subjetivo. No hemisfério esquerdo nós somos uma alma. Segundo o próprio Allan Kardec, a alma é o espírito encarnado, ou seja, o espírito ele está preso aos sentidos naturais do corpo físico. Ele só pode manifestar o seu pensamento, ele só pode manifestar os seus sentimentos através dos sentidos naturais do corpo físico, ou seja, aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, aquilo que ele sente objetivamente. Mas quando a gente verifica esse mesmo fator no hemisfério direito, ele já não é uma alma, ele é o espírito. O que é o espírito? É a alma que se despreende do corpo físico. É quando nós estamos vivendo a nossa realidade mais íntima, que é o nosso verdadeiro fator essencial. Então, no hemisfério esquerdo, ele é uma personalidade. O persona é o ego, é aquilo que a gente demonstra e usa no dia a dia, que são os nossos valores voltados para o mundo que nós estamos aqui representando. O ego é como se fosse um persona criado por nós para essa experiência temporária. Então você vai assumindo as condições, o papel e os fatores que vão mapear todo esse projeto. Mas quando a gente vê essa mesma realidade no fator espiritual, que é do hemisfério direito, nós deixamos de ser um ego para ser uma essência, ou seja, uma individualidade. Você veja que lá, naquele exemplo anterior, quando eu falei do princípio inteligente, é quando nós somos individualizados. É quando Deus nos dá a possibilidade de escolhermos para nós o que verdadeiramente queremos. Isso só se faz na vida de qualquer um pela força do pensamento. Então a essência é tudo o que você verdadeiramente é. E tão pouco utilizamos porque estamos muito mais presos ao ego. Consequentemente, deixamos de ver esse outro aspecto que é tão fundamental e que tanto precisa ser trabalhado na vida de cada um de nós. No hemisfério esquerdo você tem o quociente. O que é o quociente? O quociente é a área da mente mais objetiva, como nós falamos. Por exemplo, para que nós estejamos aqui, eu falando e vocês ouvindo, isso só se processa através da área do quociente. Mas nós temos uma outra área que nós vamos ver com mais detalhe, que é a área do inconsciente. Então, quando eu utilizo o hemisfério esquerdo do meu cérebro, eu estou registrando tudo de forma objetiva e de maneira consciente. Quando eu transito pelo lado direito do cérebro, eu estou vendo tudo de forma subjetiva, mas eu estou também vendo isso dentro de uma área chamada do inconsciente. No lado esquerdo nós temos a razão. A razão é tudo que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Essa vida concreta que nós temos de números, de valores, de ações objetivas.
E nós temos em contrapartida no hemisfério direito a intuição, que é esse sentido mais apurado, que é exatamente o que nós buscamos da nossa essência. E todos nós temos essas intuições. São aqueles desejos, aquelas vozes que muitas vezes assinalam para nós uma decisão, uma busca, uma procura. Mas isso tanto pode ser de fator positivo, como pode ser de fator negativo. Nós temos no hemisfério esquerdo também a linguagem verbal, que é essa que nós estamos utilizando, a linguagem propriamente articulada. Mas no hemisfério direito, nós temos a linguagem não verbal, que é exatamente essa da intuição, essas vozes que falam, nos dando sinais, nos mostrando coisas, que também, como eu disse, tanto ela pode atuar de forma proativa como de forma retroativa, ou seja, você pode estar mergulhado tanto num pensamento de natureza boa, como você pode estar mergulhado num pensamento de natureza ruim ou não tão boa. Isso vai depender da força do seu pensamento. No hemisfério esquerdo nós temos o estar. O estar é transitório. Essa nossa vida aqui, ela é meramente um processo transitório. Nós logo vamos embora daqui, mas a gente não pensa assim. Por quê? Porque nós utilizamos sempre essa área esquerda muito mais do que a área direita do nosso cérebro. Porque na realidade, se você for verificar, você não está fazendo outra coisa, senão cada vez mais se materializando dentro de um processo que tem como objetivo libertar da matéria. Então, por isso que eu digo, quando o corpo decresce, a alma se engrandece, porque são duas forças que atuam uma sobre a outra. Todas as vezes que você vai se desprendendo do mundo material, você vai ascendendo para o mundo espiritual. Mas a gente muitas vezes começa e termina a experiência vivendo de uma maneira meramente materialista. Então, no hemisfério esquerdo é o transitório estar, mas já no hemisfério direito você tem o permanente, que é o ser. Então nós somos permanentemente um ser criado por Deus, que temos como único objetivo crescer, evoluir, para buscarmos com certeza a felicidade plena. E consequentemente, para finalizar, o hemisfério esquerdo ele é da lógica racional, já o hemisfério direito ele é da lógica emocional. Então, tudo isso a gente precisa entender para saber lidar com o pensamento. Veja a complexidade que é tudo isso dentro da vida de cada um de nós. Nós não vamos estar toda hora dizendo eu estou usando esse, eu estou usando aquele. Isso tudo é simultâneo, automático, e a gente não sabe como muitas vezes distinguir ou lidar com isso. E tudo isso está dentro de 3 áreas do quociente, é o quociente de inteligência, o quociente emocional, mas o mais importante que é o quociente espiritual, exatamente aquela mente que fica lá, naquela área que nós ainda não temos como acessar, porque temos pouco conhecimento dela, mas é exatamente nela onde se configura toda a nossa realidade de vida. Então, finalmente, o que é o pensamento? E aqui Emmanuel diz, o pensamento é um fluxo energético do campo espiritual. Olha que coisa interessante, um fluxo energético, porque tudo se propaga, tudo se manifesta através desses campos energéticos. A energia, como eu disse, ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, mas ela pode ser transformada. Esse é o papel propriamente dela. A vibração é um movimento de vai e vem e chama-se movimento vibratório. Por que é um movimento de vai e vem? Porque tanto você emite pensamentos através da vibração mental, como você também absorve pensamentos por essa mesma realidade mental. Então nós estamos sempre trocando pensamentos e informações. Todas as vezes que você pensa numa pessoa, independente de onde ela esteja, você está colocando ela dentro do seu processo mental.
Então, sabemos que o pensamento, ele é um fluxo fluídico, é matéria sutil do corpo espiritual, logo o pensamento, ele é concreto e às vezes muito visível, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. São aquelas pessoas que muitas vezes remoem um sentimento negativo, uma raiva, um ressentimento, uma mágoa, e ela com certeza ela está mantendo esse fluxo mental preso dentro dela, e isso faz muitas vezes com que ela mergulhe naqueles processos que nós vimos, que são os processos doentios. É como se você estivesse inoculando um veneno e ao mesmo tempo sendo vítima desse veneno. Então, portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o padrão moral do espírito. Então, como a gente sempre diz, você é e nós somos o que pensamos. Atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão no mesmo nível moral. A gente sempre diz, diz com quem andas, que eu te direi quem és. Eles lá dizes quem és, que você vai saber com quem você anda. Todas as vezes que você entra dentro de um processo de um decaimento mental, com certeza você está atraindo mentes que estão vibrando nessa mesma frequência. Por quê? Porque existem dois tipos de ondas. Existem as ondas construtivas, que são as ondas que se intercruzam para se potencializar, mas existem as ondas destrutivas, que são ondas de natureza diferente, que elas não se intercruzam. Só que as ondas construtivas, tanto elas podem ser positivas, como elas podem ser negativas. Eu posso estar fomentando um pensamento negativo e atraindo outros pensamentos negativos e formando um campo de negatividade, que eles chamam de campo mórfico. São campos de vibrações que estão numa mesma sintonia. Isso acontece muito nos ambientes familiares, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, quando a gente precisa ter muito cuidado e ser muito diligente com o pensamento. E essa experiência da convivência mais estreita, que é o processo da família, serve para a gente educar muito o pensamento. Então, jamais se deixar levar por um pensamento negativo, porque você cria um ambiente de insatisfação, de desentendimento, não só para aqueles que ali estão, mas principalmente para você, porque sente mais quem gera. Tudo está na fonte que cria, e consequentemente você começa a perder forças interior. E eu mostrei a vocês que à medida que esses pensamentos eles se intensificam, você vai perdendo energia, consequentemente você vai tendo uma queda no seu sistema imunológico, não só fisiológico como também mental, e aí você abre um campo muito grande para as entidades, no caso espiritual, se tratando dessa imunologia espiritual mental, e também para os corpos de natureza física, como as bactérias, os vírus, como nós estamos vendo, que eles se manifestam porque você o atraiu, dando a ele a condição para que ele assim procedesse. Porque se você está sendo uma pessoa vigilante no seu pensamento, na sua conduta, com certeza você tem um poder, de manter o seu corpo em equilíbrio, muito mais do que uma pessoa que está em desatino, em desequilíbrio e sofrendo, consequentemente, atraindo para si todas essas forças. E o que é importante a gente entender, quando a gente fala do pensamento, é que o pensamento ele age dentro de uma área que é a área da consciência. Consciência, mente, pensamentos estão tudo correlacionado. Então, nossa mente está dividida em partes bastante distintas e interligadas. E ele faz aqui um gráfico de um iceberg. Então, a parte que está exposta, que está acima do nível da água, ela corresponde apenas a 5%. A parte toda mergulhada corresponde a 95%. Essa parte que você está vendo é o que eles chamam de área consciente. Então, na nossa mente, no nosso cérebro, apenas 5% corresponde à nossa área do consciente, que é essa área que nós estamos aqui utilizando e que faz parte do nosso dia a dia. Tudo que você capta como verdade, o consciente assimila como verdade, só que ele não tem o poder de concentrar, de arquivar num instante
imediato todas essas informações. O que é que ele faz? Ele joga para a área do subconsciente e para a área mais profunda, que é a área do inconsciente. Então, essas crenças, essas verdades, esses pensamentos que nós, de alguma forma, atraímos pela força do pensamento, vão ficando nesses arquivos de memórias do passado. E quando você, todas as vezes, passa por um momento difícil, por uma experiência, muito do que você vai sofrer, muito do que você vai vivenciar, é decorrente desses arquivos que você traz do passado para vir compor o que você está vivendo no presente, porque isso está sempre sendo simultaneamente interligado. Então, é muito importante a gente entender que toda a história de vida nossa tem um passado, e esse passado está exatamente dentro dessa área do inconsciente. Se você é criado no meio onde tudo é visto de forma negativa, é bem provável que você se torne uma pessoa negativa, insegura nas suas decisões. Veja o que ele diz: forças atraindo forças. Isso tudo pelo pensamento. Isso não é verdadeiramente uma regra geral. É por isso que a grande maioria das pessoas tenta mudar os seus resultados e não consegue. Por que eu não consigo mudar minha maneira de pensar? Por quê? Porque eu estou muito mais preso a esses fatores do inconsciente do que propriamente elaborando fatos novos da minha área consciente. Ou seja, eu vivo muito mais voltado para o passado do que para o presente. É quando eu costumo dizer: você dirige um carro olhando para o retrovisor, com certeza você vai bater, porque o retrovisor não vai lhe conduzir. Quem vai lhe conduzir é o para-brisa. Você tem que olhar para frente. O retrovisor serve, sim, para as manobras que são necessárias. Então, o passado, ou a área do inconsciente, é uma grande aliada para a gente formar as ideias conscientes. Por quê? Porque eu só posso entender uma coisa agora se eu tiver bases para o entendimento. Eu não posso pedir um aluno que faça uma equação de primeiro grau ou de segundo grau se ele não tiver as bases fundamentais da matemática. Então, eu não posso entender o que seja uma vida de adulto se eu não vivi a infância e a adolescência. Então, tudo segue essa ordem natural que é de natureza cíclica. Troca de emprego, né? É por isso que a grande maioria das pessoas tentam mudar os seus resultados e não conseguem. Troca de emprego, faz todo tipo de curso, muda de lugar, mas acaba sempre colhendo os mesmos resultados e não consegue entender o porquê de tudo isso. Vocês devem conhecer pessoas que são assim, são negativas por natureza. Por quê? Porque elas arrastam do inconsciente as suas experiências que não foram bem sucedidas, e ela não se liberta disso. Por quê? Porque o orgulho, o egoísmo e o sentimento de culpa não permite. Ela passa a ser prisioneira de um sistema que ela mesma criou. Eu estou dizendo isso, gente, porque esse momento que nós estamos vivendo retrata exatamente isso na vida de cada um de nós. Nós estamos pagando um preço muito alto, mas tudo isso é em consequência dessa invigilância, dessa ignorância e dessa imaturidade nossa. Mas a gente vai continuar. Entretanto, existem aqueles que tudo que elas tocam vira ouro. Como pode isso acontecer? Bom, isso acontece porque elas têm uma outra programação mental. São pessoas proativas, são pessoas criativas, são pessoas resolvidas e seguras daquilo que fazem e daquilo que são. Mas vocês viram que lá no início nós falamos dos dois hemisférios. Nós falamos do hemisfério esquerdo e falamos do hemisfério direito. Veja, cada um tem uma resposta para nos dar acerca do que nós vivemos e pensamos. Se você é uma pessoa extremamente racional e objetiva, você não percebe coisas que são importantes para compor um pensamento e até mesmo formular uma ideia, mas você não abre mão por ser muito radical, ou seja, carrega sentimentos de culpa e não abre mão
do que você carrega. Com certeza esses fatores eles estão irrompendo, estão sendo estimulados a cada momento da sua vida. É como se, por exemplo, uma pessoa foi mal sucedida durante várias experiências, até mesmo em outras vidas, no que diz respeito ao relacionamento amoroso, e todas as vezes que ela encontra uma possibilidade de conhecer uma pessoa e de construir uma relação, ela começa a se desmotivar, ela começa sem perceber, perdendo força e motivação naquela relação, e termina a relação terminando, e ela diz: eu não sei porquê, eu não consigo conviver, eu consigo ter uma relação, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. São essas vozes, como nós aqui vimos, que falam, que gritam dentro de nós, exercendo um comando. Por quê? Porque o nosso pensamento ainda está voltado para elas, dando valor e o valor que elas querem ter. Então, o seu subconsciente, bem estruturado, fornece argumentos que nada mais são do que as crenças positivas e libertadoras. Então a gente tem que estar sempre lembrando de coisas boas para que a gente possa se libertar. Eu tenho dito, principalmente nas mensagens que eu tenho mandado agora nesse período, é que as pessoas não esqueçam de buscar, se elas estão reclusas, como a gente está vendo, ou dizem, em casa, procure álbum de fotografias da sua infância, da adolescência, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Assistam programas que sejam de interesse muito mais voltado para você interiormente. Procure ler, procure conversar, procure fazer uma atividade física, seja de que maneira for, porque se você ficar na televisão de manhã, de tarde e de noite ouvindo tudo o que eles estão dizendo, você entra dentro desse círculo aqui e não sai. Você vai dormir super consumido por um processo de informação ou um acúmulo de informação que vai tornar você prisioneiro do sistema, e o sistema passa a comandar. Você perde o sentido de si e passa aquilo que eu disse, ele deixa de ser para ter. Ter é uma coisa que todos nós sabemos, transitória. O ser, ele é permanente. Com certeza vai ser uma coisa muito mais produtiva em sua vida. Então, uma dica importante: tudo que você precisa fazer é manter a imagem daquilo que você quer conseguir no seu consciente, associar a isso uma forte emoção e insistir na ideia de que ela seja aceita pelo seu subconsciente, e dessa forma ele irá mudar o seu resultado. Ou seja, as coisas não estão bem. Todos nós sabemos que existe uma série de preocupações em todos nós, ou na vida de todos nós. Mas se eu ficar me nutrindo dessas preocupações, veja o que eu estou dizendo, preocupação. A gente foi criado para ter ocupação e não preocupação. A preocupação é uma coisa que não nutre um fator positivo na nossa forma de pensar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar me motivar. A motivação não é um sonho impossível, porque vocês viram como é que o cérebro, a mente trabalha. Então você tem o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma vontade para gerar uma ação. Então eu tenho que ter um bom pensamento para tirar de mim bons sentimentos, ou criar bons sentimentos, para que eu seja estimulado por uma vontade que seria um fator positivo, como ele aqui está dizendo. Depois que você decidir exatamente o que é que você quer para mudar sua vida, tudo que você precisa é fazer com que seu subconsciente mude a imagem que ele tem programada em seus arquivos. Só que isso, gente, não é tão fácil. Então, mudar uma coisa que muitas vezes insiste em permanecer, principalmente fatores voltados para ressentimento, para mágoas, frustrações, decepções, e, diga-se de passagem, voltadas muito para o fator afetivo em termos de relacionamento. Mas você tem que entender que é um monstro que permanece vivo porque você alimenta. Então, eu digo sempre, antes de você perdoar, se perdoe, porque você precisa muito mais resolver seus problemas dentro de você do que fora.
Para isso é necessário que você tenha um equilíbrio em seus pensamentos e seja uma pessoa bastante segura daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Olha o que é que acontece, por exemplo, dentro disso que a gente está conversando, em nossa mente. Em seu consciente você gostaria de possuir dinheiro, todo mundo quer ter dinheiro, sucesso, poder. Então eu vim para o mundo, eu quero ser uma pessoa rica, eu quero fazer sucesso, eu quero ter poder. Mas no seu subconsciente, essa área do passado, essa área mais interior, esse arquivo de memória, indica que tudo isso não tem importância. Como? Porque talvez eu já tenha tido, em experiências anteriores, uma determinada frustração acerca desses fatores. Eu fui uma pessoa que tive dinheiro e não soube usar o dinheiro. Eu fui uma pessoa mesmo muito rica, fui infeliz. Eu fui uma pessoa que quando fiz sucesso, eu não soube também utilizar o meu sucesso. Tentei ser melhor do que os outros, fui egoísta, estava sempre acima de todos e de tudo, não olhava o meu próximo. E principalmente no poder, eu era uma pessoa tirana como poderosa. E isso ficou guardado dentro de mim como experiência vivida. Consequentemente, no processo reencarnatório, que é muito comum, ele pode ter trazido nesses seus arquivos de evolução o propósito de não querer lidar com isso. Por isso que muitas vezes algumas coisas acontecem em nossas vidas, fazendo com que a gente se desvie. Aí você diz, por que é que eu tenho dificuldade? Eu trabalho, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro mal eu consigo. Porque talvez esse dinheiro tenha sido algo muito negativo numa experiência anterior. Isso pode acontecer, lógico que isso não é uma regra geral. Para que você consiga novos resultados em sua vida, você terá que mudar a imagem que você possui em seu subconsciente. É isso que eu estava dizendo agora. Como o teu subconsciente aceita tudo que o teu consciente envia para ele, a primeira coisa que você precisa fazer é decidir o que você quer para a sua vida. Porque o que é que acontece? O consciente ele muda. O que você está dizendo agora a mim, eu posso aceitar ou não, eu posso acreditar ou não, eu posso refutar, eu posso contestar. Mas a partir do momento que eu considerar isso como verdade e colocar dentro do meu inconsciente, ele já não muda mais. É muito difícil você mudar. Então é o que eu digo sempre, a memória ela não é destruída, ela é desconstruída. Ou seja, se você construiu uma ideia colocando pedra sobre pedra como quem constrói uma muralha, você não pode simplesmente empurrá-la e fazê-la cair. Não, você vai ter que tirar pedra sobre pedra. Ou seja, tudo que você construiu, você vai desconstruir. Consequentemente, faz com que você mude o seu pensamento. Depois que você decidir exatamente sim, o subconsciente muda a imagem que ele tem programada em seus arquivos. Afinal de contas, o passado é para refletir e não para repetir. Faça isso e descubra o que você quer. Crie a imagem desse sonho, agregue emoção, e essa imagem e o seu subconsciente aceitará como verdade e fará tudo o que você precisa e deseja. Esse é um processo simples, porém não é fácil, mas você consegue fazer. E se não conseguir sozinho, procure ajuda. Com certeza existem os profissionais, que são os psicólogos, os terapeutas e até mesmo os tratamentos de natureza espiritual, que têm esse propósito de querer fazer, aliás, de querer e poder estimular as pessoas a mudar as suas formas de pensar. O espírito traz consigo sua bagagem milenar, que representa as conquistas de muitas vidas passadas. É isso que a gente precisa entender, e que, logicamente, nenhuma crença que não seja reencarnacionista, ela não vai entender, jamais ela vai entender. Então, ela, nesses processos, ela também traz em si o germe da perfeição e o ideal nobre e superior.
que é o superconsciente, que lhe caberá construir pelo esforço próprio através da ação da vida presente consciente. Então, tudo isso e nós vamos continuar trabalhando e vamos cada vez mais nos intensificar dentro dessa realidade. Então, o que é que nós estamos finalmente fazendo e o que nós devemos fazer da nossa vida através da força do pensamento? Jesus falava em matar o homem velho para nascer um homem novo. Então, o que é que acontecia? Nós estávamos aumentando a distância entre pobres e ricos, falindo as instituições, família, casamento, sistemas de governo, afastamento dos valores éticos, honestidade, justiça e, consequentemente, o aumento da violência. A humanidade vivia e ainda hoje vive mergulhada em todos esses fatores que tem sido tão comum no nosso dia a dia. Para que você tenha certeza e possa confirmar isso, basta você buscar nos noticiários diários, você não vê outra coisa a não ser isso. Essa injustiça que tem sido motivo de todo o sofrimento pelo qual nós estamos passando. Todos nós sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. Essas provas são fáceis, as expiações são muito mais complexas, porque são dores sentidas, são mais difíceis de serem entendidas, porque o sofrimento existe, mas o sofrimento não significa dor, não significa revolta. O sofrimento é um processo, é uma transição para uma transformação muito, muito importante e necessária. Consequentemente, o que é que nós devemos fazer? A partir de agora, aumentar a preocupação com o bem-estar do planeta. Vocês estão vendo que essa crise, ela está mexendo com todas as estruturas do planeta. Não existe um continente que não esteja vivendo esse mesmo drama que todos nós estamos vivendo. O vírus que infecta na China, infecta aqui em Caruaru, independente de quem seja, a condição social, seja ela qual for. Maior busca pelas coisas do Espírito. Nós vimos exatamente essa parte do excesso de poder, da materialidade, né? Das pessoas que estão cada vez mais buscando muito mais o ter do que o ser. A geração Android que nós estamos vendo, as pessoas estão sendo programadas apenas para competir, para superar, para ser o melhor. E vejam que aí vem exatamente uma experiência como essa e nos demove de todo esse pensamento, de toda essa realidade. O maior questionamento existencial. Vocês viram que lá no início nós falamos de um universo que nós não temos a menor ideia do que seja. Só conhecemos 1% dessa realidade do mundo que estamos vivendo. Por quê? Porque o projeto da vida nos impele para fazermos uma viagem interior. Nós temos que conhecer um outro universo, que é o universo da própria essência, da própria natureza. E o homem está longe disso, porque vivemos muito mais o ego do que a essência. Muito mais da aparência do que da verdade. E essa verdade é o que... E o mais importante, valorizar mais a família, porque a família está recebendo, nesse exato momento, uma oportunidade para se reconstruir, para se reestruturar. Filho e pai, marido e mulher estão se dispersando a cada dia. Não havia mais entendimento, não há mais palavra, não existe outra coisa a não ser um grande distanciamento que todos nós sabemos e que é tão evidente. E aí precisamos tomar algumas atitudes. E ele diz aqui, para que possamos superar a postura subconsciente em relação à vida. Vocês viram que grande parte, praticamente tudo que nós vivenciamos, está exatamente nessa área do subconsciente ou do inconsciente, libertando-nos de ganhos secundários da acomodação. Nós estávamos dormindo o sono da carne, como dizia Emmanuel, que é a acomodação. Vamos necessitar de 2 instrumentos, que é a motivação. Muitos estão desmotivados, amofinados, dizendo que, gente, nós estamos tendo uma oportunidade nunca vista para nos conhecermos, para nos entendermos, sabermos aonde vivemos, com quem vivemos, o que fazemos.
e, consequentemente, isso é um alerta. Pode ter certeza que o mundo está vivendo o seu melhor momento, que é essa transição. Eu sempre digo, se você vai visitar um amigo na casa em que ele morava ou que ele mora, e encontra a casa toda bagunçada, móvel fora do lugar, nada em seu devido lugar, e aí você diz, mas que casa é essa? Não, mas eu estou me mudando. Então, quando a gente vai se mudar, a gente desarruma tudo para arrumar depois. Então, a gente está vivendo essa grande desarrumação. Cada um entenda como queira entender, mas que não podia ser de outra forma. E poderia, porque a gente, ao invés de escolher o caminho do amor, a gente escolhe, por imaturidade, o caminho da dor. Mas pode ter certeza que não há outra maneira para resolvermos tudo o que nós precisamos acerca do que estamos vivendo, senão a motivação e a ação da vontade, para desenvolvermos a consciência acerca de nossa vida, rumo à superconsciência. Veja, nós temos a área do consciente, que é essa que nós estamos utilizando e usamos no nosso dia a dia. Vivemos totalmente montados e ligados ao nosso inconsciente, mas o que é que nós estamos procurando? A ascensão interior, que é a busca do espírito para essa área do superconsciente, ou seja, quando não estaremos mais vinculados a nenhum processo da vida terrena no que diz respeito à condição material. E veja o que é que Emmanuel diz lá no livro A Caminho da Luz, que depois da ingestão de substâncias tóxicas ingeridas pelo espírito imprudente, a infecção se instalará, comprometendo toda a sua saúde, provocando um estado de desidratação, fazendo com que o mesmo perca suas energias vitais. Olha o que, veja que foi tudo que nós falamos. E não é fácil expelir essas substâncias. O que são essas substâncias? São esses pensamentos, são essas realidades que nós estamos carregando dentro de nós, como marcas negativas de um processo que já passou. Por que é que a gente remói tanto isso? Porque tem faltado a humildade, que é um fator fundamental para um processo de crescimento. Segundo as palavras de Emmanuel, a Terra está vivendo uma grande epidemia de infecções. Não é propriamente um fator virótico, não. Isso tudo tem um propósito, tem um motivo, e o motivo é exatamente esse. Na visão da doutrina espírita, a humanidade infantilmente comprou um conjunto de ilusões. É o que nós estávamos falando, ilusões, coisas que não tem tanto, se tivesse sentido, teria sido usado agora. Me diga qual é o homem poderoso que pode evitar que seja infectado por um vírus, um ser, uma entidade, inclusive nem um ser biologicamente é. Quer dizer, o que a gente está vendo é exatamente isso. Acreditando que é apenas a vida física, que nada existe além da morte. O homem priorizou a sua realidade material, esquecendo o ser espiritual e eterno que é. A maioria das religiões prega a certeza da morte, consequentemente fica difícil de se fazer um entendimento acerca disso. E Emmanuel diz uma coisa muito importante para que a gente possa fazer uma reflexão. O universo é um todo de forças poderosas, expressando o pensamento do Criador, ou seja, somos produtos de um pensamento que comanda tudo e que diz tudo. Só que o que é que acontece? Pensamentos são de naturezas individuais, cada um tem a sua forma de pensar, de decidir, de escolher o que ela quer para a sua vida, mas isso fica a critério de cada um. Mas é importante a gente entender que só mergulhando dentro da essência divina, buscando lá na matriz, que é exatamente a natureza mais profunda das nossas mentalizações, é que nós vamos poder nos libertar. Não há outro meio, não existe remédio para uma coisa que não tem cura através das medicações ou dos remédios. Por quê? Porque não se combate o efeito, mas não se combate a causa. Sai de uma situação
já entra em outra. O mundo não vai deixar de ser do jeito que ele é, porque nós não viemos aqui para mudar um programa do tamanho que é o programa da Terra. A Terra tem dono, tem comando, mas quem tem faltado consigo mesmo é você. Você precisa assumir sua vida, não querer mudar coisas que não há necessidade de mudar. A preservação da natureza, a preservação da família, a preservação da sociedade começa com uma grande mudança interior. É a partir de você que começa a mudar tudo, e a gente vai conseguir, porque as lições estão sendo duras, as avaliações são difíceis, mas depende de cada um de nós. Então, vamos pensar nesse momento, refletir, nos motivar. Mas para que haja motivação é preciso que você tenha força interior. E vai algumas dicas que a gente tem usado. Primeiro, sempre fazer o que é muito importante nesses momentos, a meditação. Tira 1 minuto, 2, 3, 10 minutos para fazer uma meditação. Leituras agradáveis. Saia da televisão. Se você quer saber alguma notícia, pelo menos ouça uma vez por dia, um informativo, para saber alguma coisa, mas não fique o dia todo com a televisão ligada, porque eles estão fazendo o que eles sabem fazer e o que eles ganham dinheiro para fazer. E vejam quantas informações distorcidas nos são mandadas. Então esqueça essas informações, se motive, porque o momento está precisando de motivação, de perseverança e sobretudo de fé. Não uma fé que se limite a apenas uma crença, mas uma fé lógica, baseada numa confiança. Tenha confiança em você, tenha confiança na vida e tenha confiança em Deus. E que Deus nos abençoe e que cada vez mais esteja presente no coração de todos nós. Uma boa noite.